Olá, estamos de volta com o Dr. Paulo Goes de Brasília, trazendo as informações, opinião aí sobre os bastidores políticos e as mudanças que estão ocorrendo no país em plena pandemia, mesmo tendo as dificuldades inerentes de pessoas desempregadas, um número crescente de pessoas aí, em torno de 14, 15 milhões de pessoas passando necessidade no seu dia a dia para alimentar, o país não deixou de crescer. Então, vamos falar sobre esses números. O Dr. Paulo vai comentar sobre esse crescimento aí do PIB em torno de 1,2%, que é uma surpresa para muita gente em plena atividade econômica aí parado. No caso, por exemplo, alguns estados, no caso de Goiás, por exemplo, que é forte o agronegócio, a economia não deixou de crescer, gerar empregos, que é uma boa notícia para o governador Ronaldo Caiado, que vai disputar a reeleição. Praticamente até agora está sozinho, porque não tem um competidor para tentar desbancá-lo, já que ele está num momento bom. E isso é reflexo da economia que nós vamos comentar agora com o Dr. Paulo. Dr. Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado aí, mais uma vez, participando aí conosco nesse bate-papo. Então, doutor Paulo, como é que você está vendo aí esse movimento econômico, essa transformação, uma surpresa para muita gente? Até os céticos não estão acreditando muito com esse crescimento aí do PIB, que projeta uma recuperação rápida da economia, mesmo a gente estando com dificuldade. A grande surpresa, doutor Paulo, é que o setor de serviços ficou paralisado e mesmo assim cresceu. Como é que o senhor vê isso? Realmente, Wilson, é um fenômeno que está acontecendo com o Brasil. Nós tivemos com os lockdowns parciais a desaceleração da atividade de serviço, restaurantes, lojas e mão de obra em geral. Manteve-se a construção civil e manteve-se o negócio da construção civil. Aconteceu um fenômeno do mercado imobiliário, disparou no Brasil inteiro. E, para completar agora, abril, o país arrecadou 156 bilhões, 45% a mais do que abril do ano passado. E, nesse trimestre, o país arrecadou 600 bilhões. Esse crescimento, como nós já falamos, ele vem do agronegócio e da indústria. Isso mostra o quê? Que o país está no caminho certo do crescimento. Se nós pararmos e olharmos também que as empresas estatais que antes estavam dando prejuízo e agora estão dando lucro, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, de energia elétrica, de telefonia, todas as empresas estatais, de um modo geral, estão dando lucro, somando com o aumento de receita, nós temos a capacidade do governo de manter os programas sociais, manter o combate à pandemia e, acima de tudo, aquilo que em economia nós chamamos de motivação. Há uma grande motivação da sociedade em função desses números para voltar ao crescimento e voltar à vida normal. Agora, é importante que se diga o seguinte: se a economia cresceu, o desemprego está alto. Nós estamos com 14,7 milhões de brasileiros desempregados. Mais ou menos 2 milhões de brasileiros perderam o emprego em função da pandemia. E o governo precisa pensar nesse povo para recuperar os empregos e talvez a recuperação econômica vá gerar o novo número de empregos. Inclusive, eu estava vendo esses dias na Globo, o noticiário dando destaque de que o número de emprego também cresceu no país significativamente nesse trimestre aí, do primeiro trimestre, que é uma boa notícia. Como eu sempre digo, não há para ter brasileiros menores ou brasileiros maiores. Todos nós somos brasileiros, todos devemos querer que o país vá bem, e o país indo bem, todos nós vamos bem. Essa foi a opinião do Dr. Paulo Goes sobre o crescimento do PIB, que deixou muita gente aí surpreso. Principalmente os céticos achavam que isso poderia levar o país aí
numa conflagração aí de miséria, de violência, de crescimento. E parece que, felizmente, graças a Deus, isso não está ocorrendo e nem vai ocorrer, dado os números positivos do crescimento do país. Muito obrigado, doutor Paulo, por mais essa participação aí conosco, batendo esse papo, trazendo aí essa boa notícia, o otimismo tomando conta, mesmo o brasileiro estando passando ainda por inclusive uma ameaça de crescimento aí dessa nova cepa da Covid-19, que tem crescido muito. Mesmo assim, o país, repito, está crescendo, o povo está trabalhando, os empresários empreendendo, enfim, é uma boa notícia. Bom, eu agradeço. E quanto ao Covid, eu acredito o seguinte: quanto mais nós deixarmos na mão do pessoal de saúde cuidar do Covid e tirar das mãos dos políticos, mais chances nós temos de sucesso. E vamos torcer pela cidade serrana, São Paulo, para que lá a experiência com o Coronavac dê certo. Chegamos mais um final aí desse bate-papo com o Dr. Paulo Goiás. Ele está em Brasília, como faz todas as terças e quinta-feiras conosco, trazendo aí as informações, atualizando números, dando opinião, enfim, participando do debate, do desenvolvimento. Essa foi mais uma edição com Paulo Goiás de Brasília. Até a próxima.